Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Falando com Deus Sempre. Meu nome é Mônica. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, do meu testemunho que aconteceu recentemente, Antes eu só vou fazer uma oração para Deus colocar as palavras certas na minha boca para eu poder passar isso para vocês com maior clareza e com toda a sinceridade do meu coração, tá bom? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor sabe o que eu vou falar, eu creio que foi o Senhor que colocou isso no meu coração, então não deixa sair nenhuma palavra que não seja do Senhor na minha boca, que não seja nada de mim, mas seja tudo de Ti, e que possa alcançar as pessoas que o Senhor quiser alcançar, em nome de Jesus, amém. Então, eu sou evangélica há mais de 30 anos, 32 anos para ser mais precisa. E eu fui de uma denominação 29 anos. 29 anos da minha vida, é muito tempo. E o que aconteceu? O ano de 2024, o Senhor me mudou, eu me mudei de igreja. E por eu ter sido dessa outra denominação, dessa outra igreja, há muitos anos eu criei meus filhos lá. O meu filho tem 32 anos e a minha filha tem 28 anos, Então, foi uma vida toda. Os meus filhos nasceram dentro da igreja. Então, eles tinham todo o ensinamento daquele lugar, enfim. E eu tinha muito tempo. E ali, para mim, acabou virando uma rotina. E acho que uns 3, 4 anos atrás, antes de 2024, eu comecei a me sentir muito distante de Deus. Eu ia na igreja por uma obrigação, por medo, porque eu achava que se eu não fosse ia me acontecer alguma coisa de ruim, sabe? E eu estava muito longe de Deus. Eu ia de 3 a 4 vezes na semana na igreja e eu não conhecia Deus. Eu me batizei lá no lugar, eu estava grávida da minha filha de 8 meses, mas eu nunca tinha conhecido a Deus, eu estava muito longe dele. Eu fui para a igreja quando eu estava grávida do meu filho, e como era um momento muito difícil para mim, então eu fui para um lugar que me acolheu, que me recebeu muito bem, onde eu criei meus filhos. Essa igreja, eu amo ela de todo o meu coração. Eu não saí brigada de lá, eu não saí com raiva de ninguém, eu não saí falando mal, não, eu amo aquela igreja. Só que o meu tempo lá acabou. E eu lembro que eu ia para a igreja e um dia era 3 horas da tarde, eu estava na igreja e eu estava sozinha assim no canto. Eu lembro até onde eu estava sentada e eu orei assim para Deus, eu falei: Senhor, não deixa eu ser enganada por homens e nem por mim mesmo. Mostra para mim se aqui é o meu caminho, se aqui é o lugar certo para mim. E passou-se o tempo. E aí um dia, passou um tempo e a minha filha me convidou para ir numa outra igreja, numa outra denominação. E eu não queria, eu relutava muito, porque eu amava a igreja que eu ia, mesmo eu estando longe de Deus. Eu amava a instituição, a igreja. Aí eu fui com a minha filha, eu e a minha filha e o meu marido. E quando eu cheguei lá, eu vi aquela igreja totalmente diferente da igreja que eu frequentava, totalmente diferente. E eu já cheguei com maus olhos. Eu cheguei olhando e falei: nossa, mas aqui, a minha filha tá vindo aqui, não sei o quê, E fiquei olhando com maus olhos. E aí veio o louvor, aí depois veio as ofertas, aí veio a pregação. Gente, quando veio a pregação, o Senhor me pegou de um jeito tão grande, tão grandioso ali, que dali eu já saí com medo, porque eu amei a pregação, eu amei o lugar naquele momento. E eu saí de lá já com muito medo, com muita crítica dentro de mim. E por uns 2 meses eu continuei indo lá e indo na igreja que eu ia. Então eu ia em 2 igrejas. O meu marido, que não frequentava a igreja evangélica, queria ir lá. E eu ficava brigando com ele, porque eu achava que ele queria me tirar da denominação que eu ia, da igreja que eu ia, para ir na outra igreja. E eu ficava brigando. Eu entrei numa crise de ansiedade tão grande, tão grande, tão grande, que eu tive que ir para psiquiatra, eu tive que ir para psicólogo, porque eu achava que eu estava pecando.
Eu achava que se eu saísse daquela igreja que eu estava, eu ia estar me voltando contra Deus, eu ia estar pecando, eu ia estar fazendo o que era errado, que ia me acontecer alguma coisa ruim, porque eu tinha muito medo, muito medo. Aí eu comecei a ir no psicólogo e eu lembro que um dia eu falei que ia na psicóloga, mas aí eu não fui. E eu entrei dentro da igreja que eu ia, mas não no bairro que eu ia, num outro bairro, porque a psicóloga era longe. Aí eu sentei no fundo da igreja e eu chorei muito, eu chorei muito. E eu lembro que o pastor veio de longe e falou assim: você quer uma oração? Aí eu falei: eu quero. E aí ele ficou olhando, ele me chamou para ir na frente do altar e chamou a esposa dele, né? E ele orou e a esposa dele veio conversar comigo. Ela falou: o que está acontecendo? Aí eu contei para ela. Aí eu falei: nossa, mas tá, eu não tô em pecado, né? Eu não tô fazendo nada de errado. Eu tô com essa crise de ansiedade, eu tô com medo e tal, não sei o que. Expliquei para ela. Aí o pastor falou assim para mim: você não tá em pecado, você tá passando pelo fogo. E que era para eu orar que Deus ia me mostrar o caminho, só que eu tinha muito medo, né? E tudo bem, aí eu saí de lá, orei, pedi para Deus tal, e continuei orando e continuei indo nas duas denominações, nas duas igrejas. Aí o que aconteceu? Quando foi no Dia das Mães, eu convidei meu filho para ir comigo na igreja lá onde as minhas irmãs iam, que é a mesma igreja que eu ia quando eles eram pequenos, mas aí eles cresceram e a gente mudou de bairro, então a gente ia na mesma igreja, mas em outro bairro. Aí eu fui lá com meu filho, né, e o pastor pregou, e na hora que ele estava pregando, que ele estava fazendo a oração, eu lembro que eu fechei os olhos e o Senhor falou assim no meu ouvido: o que você está fazendo aqui? O seu tempo aqui já acabou, não é mais aqui. E eu lembro que eu saí de lá, eu falei: Senhor, tá bom, eu entendi, eu vou obedecer, mas eu não entendia por quê, porque ali parecia que estava me tirando no chão. Esse outro lugar que eu ia era muito longe, sabe? E eu ia depender do meu marido para me levar, porque lá era muito longe, não ia dar para ir de carro. E meu marido, ele não gostava de igreja, enfim. Aí eu comecei aí eu peguei, terminei todos os propósitos que eu tinha lá na igreja, né? Todos os propósitos, campanha, eu terminei tudo, entreguei para o Senhor. Eu lembro que dia 1º de maio de 2024 eu entreguei tudo e comecei a ir na outra igreja. E ali começou. Eu amava estar na igreja, só que eu chegava lá e eu sentava, eu tinha crise de ansiedade, meu coração acelerava, eu fiquei com arritmia cardíaca, com pressão alta, gente, tudo assim, veio tudo. E eu achava que eu estava passando aquilo porque eu tinha mudado de igreja. E eu pensava: mas o Senhor falou para mim aquilo, sabe? E eu não entendia. Mas enfim, foi um ano de lutas, muito difícil esse ano de 2024. Aí eu lembro que a passagem de ano, que eu pedia tanto pro meu marido ir comigo na outra igreja, ele não ia. Às vezes eu vinha andando sozinha de madrugada, às vezes tinha ano que ele me buscava, tinha ano que ele não me buscava, e eu vinha sozinha, né? Andando de madrugada, ou às vezes meu cunhado ia comigo, né? E meu cunhado, que ele é autista, então ele ia comigo, ele ama. Aí ele ia comigo e a gente voltava andando. E aí no ano de 2024 para 2025, meu marido passou comigo o ano novo na igreja, não passou de cara feia. Ele pedia para ir aos domingos, ele jogava bola, ele começou a mudar o horário dele de jogar bola, ele começou a ser diferente, sabe? Mas eu tava com aquelas crises, eu não conseguia ver, eu não queria, eu tava com medo de eu estar errada com o Senhor, mesmo o Senhor ter falado para mim que meu tempo lá tinha acabado, mas aí eu comecei a ir, enfim. Aí eu me entreguei de verdade, e aos poucos o Senhor foi me curando, e eu continuei passando pela psicóloga, né, e a gente conversando e tal, e eu lembro que um dia ela falou assim pra mim que eu não precisava mais ir, que eu já estava bem, que o meu tempo ali já tinha acabado, que eu estava bem, que eu já sabia o que eu tinha que ter feito e eu já tinha feito. E aí eu não precisei mais da continuidade e a minha vida começou a caminhar. Aí em janeiro a gente
então de maio de 2024 para cá, que a gente foi indo, e a gente cada dia se afirmava mais. E essa igreja que eu vou hoje, eu amo tanto estar lá, eu tenho tanta presença de Deus, e a gente foi indo. Hoje a gente participa de grupos da igreja, né? A gente já fez curso lá na igreja. E assim, gente, o que eu quero falar para vocês hoje? Que às vezes o que Deus pede pra gente, a gente não entende. A gente não entende. Como que pode eu, 29 anos em uma denominação, e de repente o Senhor fala que não é ali? E eu tive que sair, eu tive que obedecer, né? Eu quis obedecer e sem entender nada. Sabe, uma coisa que eu nunca imaginei, meu marido comigo, e ele tá lá, ele vai, ele ama, sabe? Ele ama estar ali na casa de Deus, ele ama estar ouvindo a palavra de Deus, e o Senhor está trabalhando nele, assim como o Senhor está trabalhando em mim. E foi assim uma transformação assim da água para o vinho. As duas igrejas são igrejas de Deus, só que elas têm direcionamentos diferentes. Eu amo as duas, só que hoje eu já estou em outro lugar, porque aquele tempo naquela igreja antiga passou, eu já cumpri o meu tempo ali. E hoje eu estou feliz por estar onde eu estou. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração por tudo que eu passei. E nesse tempo de ansiedade, eu me acheguei mais perto de Deus, eu aprendi a orar de verdade, eu aprendi a conhecer o Senhor, eu aprendi a tirar tempo com o Senhor, eu tenho tempo no secreto com Ele, eu aprendi a agradecer, eu aprendi a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a aprender mais do Senhor, né? Então, gente, eu não sei para quem que eu estou falando isso hoje, eu não sei para quem que serve, mas se você está passando por alguma luta, alguma coisa parecida com a minha história, não tenha medo, fala com o Senhor, ouve Ele, porque Ele sabe lá na frente, a gente não sabe, mas Ele sabe. E Ele vai mudar a tua vida como Ele mudou a minha. Às vezes eu nunca nem imaginei isso. E o Senhor fez, Ele fez tudo tão perfeito, assim, não dá tempo de eu contar tudo, mas assim, não foi fácil, foi muito dolorido, eu tive muito medo, eu tive, sabe, várias crises, mas o Senhor curou cada uma delas, sabe, cada uma delas. Nem toda mudança é um desvio, gente. Muitas vezes é Deus nos conduzindo a caminhos que nós não entendemos agora, mas são caminhos que Ele vai salvar a nossa vida e vida de outros, sabe? Então, ouve a voz dEle, e entende o que Ele está falando para vocês. Eu até peguei 3 versículos aqui na Bíblia, né, que fala exatamente disso. Em Eclesiastes 3:1, o Senhor fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo é dele, não é nosso. Aí eu entendi que o meu tempo ali havia se cumprido, né? Então é isso que o Senhor fala aqui. Em Provérbios 16:9, o Senhor fala: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu achava que a minha vida todinha ia ser ali naquela igreja, só que naquela igreja, não por conta da igreja, por conta de mim mesmo. Como o meu tempo ali tinha acabado, eu estava longe de Deus, muito longe, muito. E quem conduz os meus passos é o Senhor. Isaías 41:10, o Senhor fala assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não tenha medo, gente. Vai lá, se o Senhor falou para você sair, para você mudar, que acabou o seu tempo ali, vai, não tenha medo. Ele tem muito, muito melhor para você. Ele tem muito melhor para você. E olha que bacana, a igreja que eu ia antigamente, eu não saí brigada, eu não saí falando mal. Eu amo aquela denominação, eu amo aquela igreja, só que o meu tempo lá acabou. Foi maravilhoso, mas passou. Hoje eu vivo em uma outra igreja, uma outra denominação, que o Senhor me acolheu, o Senhor me abraçou. E se daqui a um tempo Ele falar que não é mais lá, não é mais lá, é em outro lugar e tá tudo bem. O que eu quero passar para vocês é que o Senhor, Ele que manda em nós, Ele que conduz os nossos passos, Ele que conduz os nossos caminhos.
né? Então, se por acaso você estiver passando por algum momento assim, confia no Senhor, vai mesmo com medo, que às vezes dá medo, não é fácil, a gente tem medo, mas o Senhor tem a resposta para tudo, Ele tem o domínio de tudo, Ele é o dono de tudo, Ele é o que muda tudo, gente, Ele é o que faz o impossível acontecer, tá bom? Eu peço em nome de Jesus que Ele te dê forças, te dê coragem, te tire o medo, te tire a angústia, sabe? Que Ele mostra para você que Ele é suficiente, o Senhor Jesus é suficiente na nossa vida. Tá bom? Esse vídeo ficou um pouquinho longo porque eu contei um pouquinho, um pedacinho da minha história para vocês de agora, de recentemente, tá bom? Se por acaso esse vídeo chegou ao seu coração, deixa um like, encaminha essa mensagem para alguém que você acha que precisa ouvir, gente, e se inscreve no nosso canal, tá bom? Tenha tempo com Deus, fale com Deus todos os dias, pede para Ele direcionamento, não tenha pressa, porque o tempo é dele e Ele vai te mostrar. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.